Donald Trump, o extremista da extrema-direita fascista norte-americana, que foi eleito por uma população americana de maioria xenofóbica, recebeu ontem Volodymyr Zelensky e os bajuladores da União Europeia. E o que se viu ontem foi uma babação de ovo vergonhosa, com todos agradecendo e louvando Donald Trump, a importância da reunião. Aquela babação de ovo, cara. Um não largava a bola do outro da boca, cara. E então, a reunião, né, foi um show de bajulações e de diplomacia furada que não funciona. Por que não funciona? Porque até onde se sabe não evoluiu ainda, né? As negociações para um acordo de paz. Então, talvez as portas fechadas, o encontro foi um pouco mais produtivo, já que seria longe das câmeras. Qual a probabilidade de quais os assuntos será que foram debatidos entre os líderes europeus, Donald Trump e Zelensky? Provavelmente eles disseram que Volodymyr Zelensky terá que ceder territórios para a Rússia. Isso mesmo. Então, vai ser uma prática de negociação de paz onde a Ucrânia irá perder. O que nos mostra que quem está perdendo e quem perdeu a guerra foi a Ucrânia. Porque a Rússia, ela ocupou 20% do território ucraniano, que é aquela região do leste ucraniano, conhecido como o Grande Donbas, onde fica ali Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, que são umas regiões do extremo leste ucraniano, né? E então, provavelmente, Donald Trump e os líderes europeus concordaram unanimemente de que a Ucrânia terá que ceder esses territórios. Então, a Ucrânia perdeu seu território para a Rússia caso aceite a negociação de paz. E não podemos nos esquecer da Península da Crimeia, que também provavelmente os ucranianos irão perder ela para sempre, já que a Rússia ocupou a península inteira em 2014, após a revolução do Euromaidan, que aconteceu, que depôs aquele presidente pró-russo ucraniano. Então, o que acontece? A Rússia sai vencedora dessa guerra, né? Porque, além disso, nas negociações, a Rússia exigiu que a Ucrânia nunca entre na OTAN. Então, se caso os líderes europeus colocarem isso na mesa, então a Ucrânia não irá entrar para a OTAN. O que abrirá brecha para Vladimir Putin, caso assine o acordo de paz, rearme o exército russo tranquilamente novamente, para que daqui a uns 10 anos volte a atacar a Ucrânia. Porém, acontece que há um dilema nesse acordo de paz, porque a região do Donbas não foi totalmente invadido pela Rússia. A Rússia não conseguiu as principais cidades dessa região do Donbas, como a cidade de Kherson, né? Como a cidade de Odessa, como a cidade de Kharkiv. E então, como é que a Rússia vai exigir uma região que não foi anexada? Até porque nessa região, a Rússia sozinha perdeu mais de 300 mil soldados para tentar conquistar.
E então esse é o acordo de paz fajuto. Vai a Ucrânia entregar todo aquele território defendido arduamente pelos ucranianos? Os ucranianos fizeram uma rede de fortificações naquelas áreas de Donbas não ocupadas, com túneis, centenas de quilômetros de túneis, de trincheiras, né, que são defendidas arduamente pelos ucranianos. Então, essas regiões que não foram ocupadas ainda, elas não poderiam ser requeridas pela Rússia, porque a Rússia não conquistou esse território. Então, daí fica esse impasse. Isso aí que vai travar as negociações de paz. E agora cabe à Ucrânia, cabe a Volodymyr Zelensky e cabe ao povo ucraniano se irá ceder ou não esse território para os russos, né? Então, provavelmente assim irá acabar essa guerra de maneira provisória, já que o Vladimir Putin é um ditador sanguinário e expansionista. Só que ele também, né, durante essa guerra, ele sofreu as consequências de não pensar estrategicamente nessa guerra. Porque eu tenho certeza que quando Vladimir Putin quis invadir a Ucrânia, ele achava que a Ucrânia não teria tanto suporte assim do Ocidente, né? E se realmente a Ucrânia não tivesse todo o suporte do Ocidente, a Rússia teria conquistado todo o território ucraniano em questão de meses ou semanas, né? Porém, só os Estados Unidos forneceu à Ucrânia 350 bilhões de dólares só em armas para a Ucrânia. Então, isso fudeu com os russos, ferrou com os russos, né? E foi isso que aconteceu. E por isso que essa guerra iria se estender por anos e anos, caso não fosse assinado um acordo de paz. Então, eu realmente esperamos que esse acordo de paz seja assinado, porque a gente fala muito em territórios perdidos e conquistados, mas a gente não fala no fator humano. Essa guerra já matou mais de 2 milhões de pessoas. Pessoas mortas em combate, mutiladas por granadas, por drones armados com explosivos, por tiros, por munições de artilharia. Pessoas morreram mutiladas, pessoas foram destruídas nessas guerras, igual na Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi uma guerra brutal, sanguinária, que matou milhões de pessoas. Soldados morreram. Soldados voltaram para casa sem membros do seu corpo por causa de uma guerra provocada por um ditador sanguinário. Dos dois lados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Pessoas voltaram para suas casas na Rússia mutiladas ou dentro de uma caixa de papelão com as cinzas, né? Assim como também aconteceu com os ucranianos. Então, só esse motivo já é o suficiente para terminar essa guerra. A quantidade é blood carnage, né? Então, assim, uma carnificina de sangue que foi essa guerra. Então, só por isso essa guerra tem que terminar agora. Agora essa guerra tem que terminar. Porque é uma guerra que causou a morte de milhões de pessoas e por semana estima-se que morram de 5 a 7 mil pessoas por semana na guerra nos dois lados. Então é uma carnificina nunca antes vista e jamais imaginada. Por isso essa guerra tem que terminar agora.